Hoje nós vamos falar sobre inversão térmica e smog. A inversão térmica ela é um fenômeno natural do planeta Terra que, independentemente da ação do homem, ela já ocorre naturalmente. Ela acontece em períodos de inverno, quando a superfície da Terra ela esfria, fica mais fria. Porque assim, normalmente a superfície da Terra, ela contém o ar quente e a atmosfera, as partes mais altas, elas contêm o ar frio, certo? É, Quando ocorre a inversão térmica, inverte as situações. Embaixo fica o ar frio e em cima o ar quente. Aí qual é o problema disso? É que quando o ar quente está embaixo e o ar frio está em cima, como é normalmente, em tempos normais sem ser em tempo de inverno, os gases que estão sendo liberados na parte inferior da Terra, eles vão subir para a atmosfera e deixar que o ar embaixo seja respirável. Então você vê que quando há essa inversão, a camada de ar quente vai para cima e a camada de ar frio vem para baixo. Então, dificulta toda a liberação desses gases para a atmosfera. E o ar que nós respiramos, que é o que está embaixo, vai estar com outros gases, além do gás oxigênio. A palavra smog é uma palavra oriunda da formação de outras duas palavras, que são a palavra smoke, que significa fumaça em inglês, e a palavra fog, que significa neblina. Esse termo smog, foi usado pela primeira vez em 1911 pelo Dr. Harold D. Voelks, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e ele usou esse termo para tentar justificar a nuvem de fumaça que estava acontecendo em Londres, na Inglaterra, que é onde ele morava, que passou vários dias por lá, matou várias pessoas, e esse termo foi usado pela primeira vez aí, em 1911. O smog, ele é causado nas grandes capitais por causa da grande quantidade de veículos que lá existem. Porque eles usam os combustíveis de petróleo e esses mesmos combustíveis não são queimados totalmente, levando as gases para a atmosfera, formando uma grande poluição. Muita gente não sabe é que o smog ele é muito prejudicial para a saúde de todos nós. Ele é resultado principalmente de uma inversão térmica que ocorre em épocas frias do ano em lugares com muita poluição. Normalmente, todos os dias ocorre a formação de uma camada de ar mais quente próxima à superfície terrestre, de uma camada de ar mais fria nas partes superiores. O ar mais quente é também menos denso que o ar frio, por isso ele sobe e distribui os poluentes contidos nele. No entanto, em épocas frias pode ocorrer a formação da camada de ar fria abaixo dessa camada de ar quente que contém os poluentes. Os poluentes não são dissipados. Deste modo, elas conseguem fazer uma concentração elevadíssima e se tornar venenosa, trazendo risco à saúde de quem o respira. Dependendo da fonte dos poluentes, podemos ter dois tipos de smog, o smog fotoquímico e o industrial. Smog fotoquímico ocorre em cidades muito populosas, grandes centros urbanos, cujas atividades, principalmente a grande quantidade de veículos movidos a motores de combustão interna, liberam para a atmosfera gases poluentes. A gasolina, derivada do petróleo, sendo constituída de uma mistura de hidrocarbonetos, pode constituir também algumas impurezas. Entre os produtos de combustão da gasolina podem estar presentes gases poluentes como o dióxido e o monóxido de nitrogênio. E na atmosfera, os óxidos de nitrogênio podem reagir com o oxigênio sob a ação da luz solar, por isso o nome fotoquímico. Sendo assim, o smog fotoquímico ele possui os óxidos de nitrogênio e ozônio como os principais poluentes. O smog industrial, que basicamente é a emissão de gases poluentes causada por indústrias. É muito comum que indústrias usem os combustíveis fósseis, como exemplo o carvão e os provenientes de petróleo, os queimando. E quando eles são queimados, eles acabam emitindo vários gases, como por exemplo os óxidos de enxofre, que eu posso citar dois, que são o dióxido de enxofre, formado por duas moléculas de oxigênio e uma molécula de enxofre, e o trióxido de enxofre, formado por três moléculas de oxigênio e um de enxofre. Quando emitidos, esses gases sobem para a atmosfera, e devido a um fenômeno chamado inversão térmica, eles acabam sendo levados para uma parte mais superior, enquanto os mais densos acabam sendo levados para baixo. Assim, quando ocorre esse encontro de gases, caso o dióxido de enxofre entre em contato com H2O, com a molécula da água, só que em estado gasoso, ele acaba gerando o chamado
ácido sulfúrico, que é nada mais é do que uma mistura muito presente nas chuvas ácidas. O smog industrial tem o mesmo processo de formação das chuvas ácidas. Os gases que fazem parte desse processo, tanto do smog fotoquímico quanto do smog industrial, são muito prejudiciais à saúde, principalmente de crianças, de idosos e mais ainda de pessoas com problemas cardiopulmonares, onde podem se agravar doenças como efezemas, como bronquite e como asma. Gases como o do enxofre, eles podem destruir células dos alvéolos pulmonares e isso pode causar uma série gigantesca de doenças ou agravá-las. Esse fenômeno climático dificulta a dispersão dos poluentes e as queimadas fazem com que esse problema se agrave ainda mais. Quando nós olhamos para o horizonte e vemos uma camada de cor cinza avermelhada, fumaça, aquilo ali é provocado pelas queimadas. E não temos como evitar a inversão térmica, porque é um fenômeno climático. Mas se nós diminuirmos as queimadas e os incêndios florestais causados pela ação humana, tem como minimizá-la.